Bom, gente, eu sou a Nina Gaziri, eu sou jornalista, pesquisadora. Atualmente eu estou como repórter especial na revista Select, já lecionei, professora. Estou aqui na conversa mais para dar alguns insights e uns pontapés, assim, porque eu acho que quem vai saber falar melhor mesmo do cenário que a gente está, que eu vou, né, que eu vou propor, que a gente está propondo, são os próprios artistas. É o Marcos Moreira, canário, tem formação musical pela Fundação de Educação Artística, né? É membro do Grupo Grivo. Seus trabalhos abrangem trilhas, né, para artistas de diversas mídias, concertos, instalações, performances. Existe uma pesquisa do Grivo com música nova, né? Começou no campo da música nova. E existiu, né, assim, uma coisa do Grivo, que é essa pesquisa com fontes sonoras acústicas e eletrônicas, a construção de máquinas sonoras, né, que o próprio artista vai poder falar melhor. E essa interseção entre as informações visuais e sonoras é o lugar onde se constroem os conceitos como textura, organização espacial, sobreposição, perspectiva, densidade, velocidade, dentro do campo sonoro e visual através das máquinas. Aline Xavier é especialista em arte contemporânea, curadoria e crítica pela PUC em Antim, é bacharel em comunicação social. A maioria dos projetos dela falam de situações reais e de práticas sociais em vias de extinção. Trabalha muito com documentação, vídeo audiovisual também, criou vários vídeos, instalações e fotografia, sozinha e em outros processos colaborativos. O Pedro Veneroso vive e trabalha em Belo Horizonte, formado pela UFMG. O Pedro investiga as interseções entre arte, ciência, tecnologia a partir das perspectivas e práticas teóricas e atualmente pesquisa as aplicações dos sistemas complexos da teoria das redes nas experiências humanas do espaço-tempo em ambientes virtuais e concretos. Entre 2009 e 2012 foi um dos coordenadores e curadores da Marginalia Lab, como a maioria dos presentes aqui, a Vanessa, atualmente é artista e educadora, interdisciplinar, também nascida aqui em Belo Horizonte, atualmente está radicada em Londres desde 2016. Nos últimos anos, suas principais parcerias incluem os festivais de música contemporânea e arte sonora Eavesdropping, o Dystopy, que é de Berlim, Londres, e é coordenadora de inclusão e gestora de projetos. Recentemente, obteve o título de mestre em Políticas Culturais e Gestão da Arte pelo Departamento de Mídia e Estudos Culturais de Birkbeck, Universidade de Londres. Eu gostaria que vocês começassem falando com que vocês estão trabalhando agora, a partir do ponto de vista da desmaterialização da arte, no sentido de que a gente está tendo agora um novo jeito de comercializar a arte, que está valendo para tudo. E antes isso era talvez uma das questões... sim, da arte contemporânea. A gente passou aí, sei lá, 15, quase 20 anos aí discutindo o que era arte e tecnologia durante muito tempo, dando vários nomes, arte mídia, new media, e isso foi depois arrefecendo e sendo incorporado dentro da arte contemporânea, e agora a gente tem uma espécie de refluxo, uma anátema, onde a gente tem que retornar aí para esse binômio arte-tecnologia, de novo, porque algumas das propostas feitas lá atrás, principalmente do campo teórico, não deram certo do ponto de vista do que é a arte, da relação entre arte e capitalismo, principalmente, com essa coisa da questão dos algoritmos, curadores dos algoritmos de compra, enfim, do que a rede se tornou, do que ela era e do que ela se tornou, cada vez mais fechada, né? E eu acho que cada vez mais flusseriana, no pior sentido do que Flusser queria para
para a rede quando a gente pega a noção de aplicativos, dos aplicativos de interação de redes sociais, né? E a gente está tendo que voltar e revisitar o que a gente chamava e está chamando agora de internet utópica, onde vários teóricos estão chamando de fim dos tempos, arte no fim dos tempos, trazendo a questão do descolonialismo para a arte, que é uma questão que eu não, né, como é que ela vai entrar dentro de novo dessa arte e tecnologia que ressurge agora, tendo que ser problematizada desse ponto de vista teórico de novo. Queria que vocês falassem, ou falassem se concordam ou não também, com o meu ponto de vista, e falassem um pouco da pesquisa de vocês aí, à medida que a gente for conversando. Outras questões vão surgindo. Bom, Nina, assim, achei primeiro ótimo essa proposta que você fez, porque é justamente o que eu tinha separado para falar assim, um pouco hoje. Separei dois trabalhos que pensam justamente essa desmaterialização da arte do ponto de vista de criar espaços virtuais específicos para a arte que não sejam simplesmente a cópia dos espaços que a gente vê no mundo concreto. Então, enfim, achei que esse caminho tem absolutamente tudo a ver com o que eu tenho pensado também. Então, vou mostrar algumas coisas para vocês. Pensei em compartilhar a tela. Voltando bem no início da minha produção, eu fiz esse trabalho que era uma fotografia no light painting, que eu basicamente pintei essa nuvem, né, chovendo numa xícara de chá, né? E retomei esse trabalho no ano passado, quando começou a pandemia, que aí comecei a pensar muito esse potencial da obra em espaços virtuais e como as obras de arte podiam aproveitar esse espaço. Então, imaginei que eu podia criar, de fato, uma cena que fosse navegável em 3D. Então, não é uma imagem isso. Isso daí, na verdade, é uma instalação virtual. Isso, assim, tendo um espaço virtual para exibir esse trabalho, o próprio espectador, assim, ou visitante da exposição poderia navegar e ver esse trabalho acontecendo em tempo real. Deixa eu mostrar um pouco como que isso seria. Eu não cheguei a colocar isso efetivamente no espaço 3D, mas só para contextualizar um pouco, né, porque a cena ela foi toda montada em 3D, efetivamente, né, e é um espaço navegável e o Blender dá um potencial de renderizar isso em tempo real, com um dos mecanismos de renderização dele, o Eevee, né? Então, isso é só uma demonstração no próprio Blender, né, de como é que seria isso, ver essa chuva sendo renderizada em tempo real, ver essa nuvem sendo renderizada em tempo real. Né? Então, enfim, fiquei pensando muito isso. Primeiro, o que seria um museu ou a galeria de arte como um espaço efetivo para a gente ocupar e variar ou mudar, né, a forma como a gente entende a própria regulação física do universo. Né? Tipo, a gente não precisa seguir as mesmas leis da física e essa nuvem, por exemplo. Eu acho que é um exemplo disso. A gente pode ter uma nuvem dentro de uma galeria. Apesar de existir um trabalho que, de fato, criou, né, as condições atmosféricas para gerar uma nuvem, não sei se vocês chegaram a ver, um artista fez um trabalho que é basicamente a geração de uma nuvem num ambiente fechado, de uma galeria, mas aí era uma coisa, tipo, uma nuvem que se gera, dura alguns segundos e dissipa, e depois fica algumas horas para recuperar as condições. Mas, enfim, eu acho que o virtual começa a introduzir algumas outras possibilidades da gente pensar esse espaço de exposição mesmo, né? Enfim. Daí, o trabalho que eu tinha separado para falar mais dedicadamente, assim, na verdade, o Goguano, que foi um trabalho que eu fiz como se fosse uma manifestação prática da minha pesquisa de mestrado, né? Porque a pesquisa ela foi focada em justamente estudar os espaços concretos e os virtuais, como eles interagem, né, entre si, e daí esse trabalho, de uma certa forma, representa, assim, na prática, na arte, o que seria essa pesquisa, né? Então, de novo, volta a mesma questão. Esse trabalho justamente pensa isso. Poxa, a gente tem esse ambiente da internet, o ambiente virtual e os ambientes digitais, né, de uma forma mais ampla. Está super lento aqui, não sei por que talvez a tela, deixa eu diminuir um pouquinho. Mas, enfim, ele pensa justamente como é que a gente pode se apropriar desses espaços, né,
de formas variadas, né? Não só para, primeiro, representar o mundo concreto, né? Tipo um desktop, por exemplo, no caso, uma chuva de texto. Claro que a gente tem elementos físicos que a gente incorpora nesse sistema, roda um motor de física efetiva, eu estou simulando gravidade, mas não é uma gravidade que funciona estritamente como ela funciona no planeta, né? Enfim, a gente tem, por exemplo, para a formação das palavras, né? Eu vou voltar para o vídeo, porque ele não está querendo colaborar muito agora, então vou colocar um outro vídeo aqui. Mas, enfim, as palavras elas são formadas efetivamente à medida que a chuva, né, que essa chuva se desenvolve, digamos, né? Enfim, então você tem essa confluência das gotas de uma forma bastante específica para gerar essas palavras. É um trabalho interativo, né? As pessoas podem introduzir textos que são incorporados num banco de dados e, de fato, pensa um outro jeito da gente experimentar tanto o texto, né, quanto os espaços virtuais, quanto a própria internet e a computação. Então, acho que, de uma certa forma, eu considero esse trabalho como se fosse uma exposição individual, que está num site meu, né, há 5 anos, assim, e vai acumulando público, vai acumulando interação e não tem um fim pré-definido, não tem um espaço físico, não tem um espaço limitado, assim, né? Enfim, esse trabalho ele vai escapando mesmo pelas beiradas e hoje em dia é a coisa mais engraçada porque inicialmente eu coloquei 3.000 palavras no banco de dados, todas, a maioria em português, alguma coisa, uns 30% em inglês, 10% em francês, alguma coisa assim. E aí hoje em dia já tem mais de 50.000 entradas individuais diferentes, porque não uma mesma entrada não pode ser introduzida 2 vezes no banco de dados, né? E a maior parte, assim, de longe, são textos em chinês. Tipo, de todos os visitantes do site, acho que foram 400.000 pessoas até hoje, e assim, mais de 90% vieram da China. Então, achei um negócio interessantíssimo, porque você tem, de repente, uma apropriação completamente distinta, né? O site, quando eu fiz originalmente, ele aceitava só caracterizar SCI, aí eu tive que fazer, assim que começou a ter um fluxo grande de pessoas, tanto da China quanto também da Rússia, uma parte com o alfabeto cirílico, né? E também do Japão, aí eu mudei esse padrão para o Unicode justamente para poder introduzir símbolos e também os caracteres que eles usam. Então, de repente, se tornou um experimento multilinguístico efetivamente, assim, e comecei a pensar nesse experimento dessa ótica também do espaço expositivo, né? Como se fosse uma galeria diferente de qualquer estruturação convencional de uma galeria, né? É um espaço que você habita provisoriamente, você vai para esse espaço para ver a obra, sim, mas também tem uma perspectiva de contemplação possível, né? Tem uma perspectiva de interação. Às vezes eu penso nisso como um gerador de poesia, assim, mais do que um trabalho estrito senso, é mais um gerador de poesia, né? A pessoa tanto tem a geração como observador, né? O texto se construindo no processo de decodificação do texto, quanto essa ótica da pessoa poder, de fato, criar um texto, introduzir nessa plataforma e esse texto vai continuar chovendo. Enfim, daí eu acho que isso, de uma certa forma, introduz esses trabalhos. Eu tenho, de fato, pensado muito, né, tanto nessa perspectiva do Google AMI, quanto esse experimento mais recente, né, de uma instalação virtual e tal, eu tenho pensado muito nisso, né, como é que é esse uso que a gente pode fazer da internet, que, primeiro, não é simplesmente uma releitura do que são as tecnologias desde que elas foram desenvolvidas, né? Por exemplo, a interface gráfica de usuário. A gente continua a reatualizar, né, a interface gráfica de usuário, mas a gente não recria a estrutura inteira, né? Tipo, a gente não está efetivamente pensando uma interface para o virtual, assim, por enquanto, né? Tipo, essas interfaces elas ainda estão ancoradas em mídias antigas, né? Por exemplo, mais o pergaminho até do que o livro, né? Mas a gente tem uma diferença muito grande nessa limitação do pergaminho. O hipertexto explode esse potencial, por um lado, né? Tipo, a gente tem uma forma de conexão que expande bastante o potencial, por exemplo, das citações, só que, ao mesmo tempo, essa forma distinta, né, de navegação se dá justamente no ponto da navegação e não da estrutura, no meu ponto de vista, não da estrutura da tecnologia. A estrutura faz a releitura de uma ferramenta e a gente se apropria desconstruindo essa ferramenta, de uma certa forma. Então, tenho pensado muito sobre como que a gente pode, de fato, se apropriar da ferramenta e desconstruir a ferramenta em si para gerar possibilidades de navegação ainda mais distintas, né? Ainda mais potentes. Assim. Enfim, eu acho que
isso tudo, de uma certa forma, você falou de uma perspectiva de uma internet utópica, né? A gente retomar isso. Acho que nos anos 90, de fato, né, a experiência da internet era uma coisa meio anárquica. A gente imaginava que ela não ia ser regulada tão cedo, né? E daí, de repente, a gente tem, nesse momento, ela sendo regulada. À medida que a gente começa a propor novas ferramentas, a internet deixa de ser regulável, né, em um certo sentido. Tipo, acho que a gente tem também um caminho por aí, né? Cria novas formas, cria novas plataformas, cria novos jeitos, novas formas de conexão, usando a infraestrutura de rede, mas não necessariamente a infraestrutura da internet em si, os protocolos convencionais. Então, a gente tem potenciais ainda de começar a explorar alguns campos que hoje ainda são, para mim, são explorados de forma um pouco tímida. Assim. É quase como pensar uma obra de arte que é um browser, né? Ao invés da obra de arte que usa o browser, a obra de arte que é o browser. Né? Ou então um protocolo específico de comunicação, do mesmo jeito que a gente tem o www, ou então o torrent, né? Enfim, a gente poderia ter protocolos específicos artísticos. Num lugar meio semelhante, eu acho que os NFTs, eles estão... Eu sou um pouco cético assim, com os NFTs, porque eu acho que é uma forma de regulação também possível, né, para a arte. A gente tem uma situação mais anárquica de uso e de cópia, e o NFT, de uma certa forma, regula isso. Isso, para mim, é uma coisa que poderia ser uma visão distópica de futuro do NFT. Por outro lado, claro que tem um poder gigante, né, de atribuir para o próprio criador, né, do conteúdo um potencial de gerar valor econômico efetivo para um trabalho, assim, porque o que eu tenho visto do NFT está mais nesse sentido. Né? Agora, isso abre uma discussão até sobre essa própria questão da net art. Eu fiz vários experimentos de net art e o Goguami, primeiro momento que eu vi um modo de conseguir vender uma obra virtual foi, de fato, com NFT. Né? O Goguami agora eu tenho pensado sobre isso, estou fazendo alguns experimentos, mas de vender as entradas no banco de dados. Então, você compra uma entrada do BD, por exemplo. Agora, isso está tanto no lugar da utopia quanto da distopia. Né? Por enquanto, estou tentando entender assim, para onde vai. Né? Tipo, o NFT, o que vai ser feito disso? Né? É só uma forma de reiterar direito de autor e limitar acesso, ou, de fato, é uma forma de potencializar, né? Tipo, a produção em ambientes virtuais e potencializar, inclusive, o acesso. Enfim, isso eu acho que é uma coisa que o futuro que vai responder mais do que, né, qualquer pessoa. Mas eu tenho desenvolvido um projeto de um museu virtual efetivo, que eu estou chamando de metamuseu, assim, que é de fato um espaço, né, para ser habitado pelas obras, mas na verdade que a obra pensa um espaço. Assim. Não é um museu em 3D, por exemplo, que os artistas simplesmente colocam uma escultura ou colocam uma imagem dentro do museu. É um museu que é construído pelo artista, em certo sentido. Tipo, a obra é a, a manipulação do espaço-tempo desse museu, de um certo modo. Enfim, eu pensei em trazer isso porque acho que é um caminho também que está relacionado com essa lógica da desmaterialização e dos ambientes virtuais de outros usos, né, que a gente pode dar. Mas se vocês quiserem retomar isso, acho que é uma conversa também super interessante para a gente ter depois, né, um diálogo mesmo. Enfim, mas é isso, gente. Obrigado. E queria agradecer muito, assim, eu devia ter feito antes, né, mas queria agradecer muito a Aline, 88, que foi, de fato, uma parceria de muito longa data. Né? 88 tem a mesma idade da minha carreira na arte. Então, enfim, acho que a gente está comemorando 15 anos juntos. Assim, achei bem massa isso. Então, obrigado, Aline. Sou muito, muito fã do 88 e do seu trabalho. Eu só estou retomando essa preocupação com a desmaterialização da arte de um outro ponto de vista, não que foi proposto pelas vanguardas ou que era discutido antes, muito em função desse novo modo de como comercializar e como arquivar a arte, principalmente agora com a chegada das NFTs, no sentido de que o que está sendo comercializado pelas NFTs são grandes empresas comprando memes, por exemplo, entende? Então, aí essa é uma questão que fica. Me perguntei aí, me perguntaram também, muitas vezes durante a minha carreira no Brasil, de 2009 a 2015, com o que eu trabalhava, o que eu faço. Então eu respondi assim, sem muita perturbação, que eu trabalhava interdisciplinarmente no campo da música experimental,
arte e tecnologia, que acabou caminhando por uma questão envolvendo essas disciplinas que estão aí do lado direito, envolvendo algumas técnicas e tecnologias analógicas e digitais e conceituais também do campo acadêmico e artístico das novas mídias, mas também de comunicação e música, e muito influenciada pela proposta do Marginalia Lab, que era um Media Lab. Eu me envolvi bastante com essa questão das residências e de uma experimentação com a metodologia de pesquisa, produção e prática artística que meio que borrava as barreiras ali entre o que era você estar investigando a sua prática, você está né, fazendo uma certa fusão ali com as pesquisas de todo mundo para criar novas maneiras de trabalhar, sobretudo, que não eram só novos objetos e artísticos e peças. E então nessa época eu acho que essa maneira de trabalhar e de investigar me influenciou muito, e o que era também simplesmente um compartilhamento de práticas, você se acostumar bastante a falar sobre a sua prática de uma maneira conceitual, mas também até educativa, acabou virou uma oficina aqui, uma oficina ali, um curso, o curso virou módulo 1, 2, 3, virou festival, virou livro, tutoriais, e isso quando eu fui para São Paulo, que eu acabei morando 5 anos lá também, essa foi a maior, o que gerou uma sustentabilidade da minha prática artística era trabalhar como arte educadora e como artista professor. Existem várias terminologias aí que vêm desde o século XIX, dessa fusão entre você ser artista e mestre, e mestra, e tutor, mentor, mentora, e aquilo ali acabar virando uma cena, um movimento, uma coisa, né? E aí, então eu também era muito influenciada pelo livro do Nicholas Collins, que era esse Handmade Electronic Music, que era justamente sobre essas práticas manuais e artesanais de trabalhar com eletrônica e o hackeamento de tecnologias. Mas essa minha pesquisa e o meu trabalho no Brasil por 6 anos, ele acabou virando conteúdo de artigo e de pesquisas internacionais sobre as cenas de net labels e de música experimental no Brasil durante esse período dessa emergência assim, dessa cultura livre, cultura digital. Então, como eu mostrei para vocês aí, eu fico muito feliz das minhas oficinas, que é essa imagem que está aí, ela acabou virando a capa do Handmade Electronic Music na edição atual do livro, que saiu no ano passado, escolhido especialmente pelo Nicholas Collins para ficar na capa do livro, e um artigo feito por uma pessoa chamada Lisa, que inclusive esteve no Marginalia, através das ações que eu fazia de música experimental e de circulação das redes ali pela América Latina e outros países, com as ações que nós fizemos juntos, dos eventos de improvisação e oficinas, né, dessas práticas aí. Então, a gente cunhou com a Lisa e com o David Novak esse termo que era Handmade Sound Communities. Então, era essa história de que, sobretudo, além das práticas que a gente estava, da materialidade das práticas que a gente estava fazendo, o fato da gente levar essas práticas de uma maneira comunitária, ela virava também uma comunidades mesmo de prática, né? Então, quando eu vim para Londres, com essas questões que eu coloquei para vocês que mudaram na minha maneira de acessar
E no meu lugar de fala também, a minha voz, eu acabei decidindo fazer um mestrado em políticas culturais e gestão de arte e cultura, ao invés de fazer um mestrado focando na minha prática. E eu acabei focando bastante porque eu estava com essa pergunta mesmo, que era trabalhos de arte sonora né, funciona, trabalho, mas no sentido de laboral do termo, com arte sonora, o que significa isso? Então, eu escrevi alguns artigos e um desses artigos eu escrevi especialmente falando da minha relação com o Marginalia e com as redes colaborativas que me influenciaram nessa época. E, inclusive, eu utilizei muito material online, até do André também, mas eu tentei procurar vocês, Pedro, a Aline, mas acho que a gente estava num período do mundo aí que estava bem difícil de retornar, né, a certas ideias do passado ali e certas estruturas que a gente participou, porque estava todo mundo buscando outras coisas ali. E eu acabei desenvolvendo esse outro aspecto da minha prática ao investigar, de uma forma mais crítica, os meus trabalhos na arte como um setor e não como os meus trabalhos como a prática artística. Então, eu comecei a desenvolver essa outra narrativa para a minha carreira, que fala mais ou menos que eu era uma artista que trabalhava com som como meio, e eu desenvolvi diversas estratégias para trabalhar de uma maneira sustentável como artista, trabalhando com organizações culturais de duas maneiras principais, que era fazendo residências e criando experiências e um design de cursos de música experimental. E investiguei ali como que os métodos de aprendizado e de colaboração usado em Media Labs, eles no mundo, mas no Brasil em particular, se relacionavam com várias teorias de pedagogia radical e de escola livre, que é um histórico bem específico do Brasil, que diferencia a gente como Media Labs, trabalhando aqui e trabalhando na Europa, por exemplo. Mas também colocando como que toda a nossa possibilidade de trabalhar nesse período de 2010 a 2013 também teve relacionada com um cenário, uma paisagem de políticas culturais bem específicas durante o ministério do Gilberto Gil, que também possibilitou que muitos fundos e recursos de políticas públicas e de capital privado fossem investidos na área do nosso trabalho. Então, eu acabei cunhando essa nova perspectiva, abordagem da minha carreira, que olha que a arte, a educação cultural e o trabalho com mídia e cultura digital é um elemento fundamental das políticas públicas e uma oportunidade de trabalho, de desenvolvimento de carreira mesmo para artistas que raramente têm oportunidade de sustentabilidade com os seus projetos somente artísticos, né? Que não necessariamente associados a bolsas universitárias, que também estão cada vez mais escassas, a leis de incentivo à cultura cada vez mais escassas e a outros recursos aí. Então, uma das coisas que eu tenho feito é trabalhar como coordenadora de projetos do Distopia, e ele justamente faz parceria cada ano com um país do sul global para fazer com que instituições como o Instituto Goethe, por exemplo, compartilhem, investam capital no festival aqui e no país parceiro. Então, por exemplo, esse é um festival de arte sonora. Em 2018 foi em Berlim, em 2019 Istambul, e 2020 foi Brasil e Alemanha. Então, aqui nesse festival estou trabalhando com o desenvolvimento de gestão dos projetos
e coordenação, e esse ano a gente conseguiu o apoio do Goethe em São Paulo e a gente vai fazer em novembro agora, um todo virtual em João Pessoa, Curitiba, São Paulo e no Rio, que vão envolver núcleos de universitários de arte sonora nas universidades federais do Brasil, trabalhando com escolas de ensino fundamental e secundário, dando oficinas de arte sonora, por exemplo. Então, o meu trabalho com esses 3 festivais tem a ver com melhorar as condições de trabalho para mim e para os outros e para as outras também, em todos os sentidos que esse outros e outras significa, tanto realmente da coletividade, que não foca só em mim, os outros e as outras que não são eu, como os outros e as outras que são as minorias que ainda estamos por motivos diversos impossibilitados de acessar as funções, tecnologias e espaços mais básicos dentro da arte, tecnologia e cultura. O Grivo sempre teve uma coisa que acompanhou a gente desde sempre, que foi essa coisa da gente tentar resolver com o que a gente tem disponível os problemas tecnológicos. Sendo que, às vezes, a gente vai para um lado que é mais artesanal. Só para dar um exemplo, essa coisa de temporizador, de timers, para dar um pouco de humanidade às nossas máquinas, a gente optou, por exemplo, desde fazer um timer analógico mesmo, de construir uma roda onde os fios faziam contato à medida que ela girasse, entendeu? E aí se torna um grande barato a gente lidar com esse problema, de como resolver, né? E aí isso leva o trabalho para um lado, assim, às vezes, que a gente não espera, uma coisa menos impressionante, mais arcaica, mas, por outro lado, tem o seu interesse e a sua particularidade. Mas quando eu queria até falar um pouco uma exposição nossa que chama Objetos de Medida, que foi a proposta da Aline. Mas quando a Marina vem e coloca o que a gente está fazendo hoje, eu achei uma coisa legal de falar. Porque, na verdade, a gente está diante de uma pandemia que mudou a vida da gente, né? E diante desse impacto da pandemia, eu queria falar algumas coisas que aconteceram com a minha vida, assim. E diante disso, uma coisa que trouxe vitalidade naquela época do primeiro isolamento radical foi começar a compor com o Nelsinho via... Ele me manda uma coisa, eu mando de volta transformado, ele me manda de novo, via correspondência. Ele me mandava até imagens, a gente começou até a jogar com imagens, fazia, gravava aqui, eu gravando aqui em casa, ele lá na casa dele, e a gente foi compondo umas peças, assim, que é um jeito novo para a gente de fazer, que foi muito interessante e trouxe uma vida para o meu dia a dia aqui que você não imagina. E, diante disso, a gente até montou um projeto depois com o Cal, né, Aline, que chama Câmbio, que não viabilizou ainda, mas um dia a gente pode tentar mais para frente. Diante da pandemia, a gente recebeu uma proposta de participação no Festival de Música do Chico Dub. Chico Dub nos convida para uma performance no Novas Frequências. A gente não tem essa coisa muito importante para, não sei, eu que trabalho com som, essa materialidade do som. Esse fone de ouvido, eu fico horas, às vezes, tenho que resolver 1000 coisas com fone de ouvido, que é um bom fone, mas a materialidade do som, que você sente no corpo, é diferente dessa coisa na cabeça. É o corpo inteiro sentindo o som. Então, diante desse valor que a gente dá para essa coisa física mesmo, a gente
para a gente fazer uma performance via internet foi uma coisa que foi complicada, mas nós chegamos e montamos um trabalho onde a gente montava as coisas e afinava. Não era uma performance assim. E um dos músicos pegava a câmera, ligava um tipo de engenhoca, a gente mostrava como que a gente afina o som dela, e gravando isso tudo, montamos nossa participação no Novas Frequências, foi uma coisa assim. Mais tarde, agora, quando a gente é convidado para uma exposição na Pinacoteca e nos pedem uma performance, a gente pensou numa possibilidade, porque eu lembro exatamente do primeiro encontro depois do isolamento, a emoção que foi encontrar com os vizinhos aqui, ó, de um lado da rua, o outro um pouco mais longe, tal, para tomar um vinho, foi uma coisa assim que é inesquecível, ficou uma coisa inesquecível. Então, um pouco na contramão de enfrentar, eu achei incrível as propostas e novas propostas, inclusive de deixar essa nossa navegação na internet mais criativa. Eu acho lindo, maravilhoso. Mas a gente pensou em exatamente o contrário, tentar ressuscitar a performance física. A gente teve uma experiência no MoMA de São Francisco, que era uma performance onde a gente tocava durante 3 horas, sendo que eram performances de 40 minutos, em que a gente reconfigurava. A gente, quando vai tocar, a gente toca, em geral, com o material que está exposto. A gente tem coisas parecidas com as peças da exposição em que a gente interage tocando junto. A gente reconfigurava essas engenhocas todas e elas ficavam funcionando sem a gente. A gente tocava mais um pouquinho, reconfigurava, desligava uma, ligava outra, transformava o som de uma e tal. Deixava funcionando, parava um pouco e tal. Aí a gente fez essa proposta para a Pinacoteca de chegar e deixar em aberto durante 4 horas o auditório para as pessoas irem entrando aos pouquinhos. E dia 6 está marcado da gente fazer essa performance em São Paulo. Porque esses momentos de volta são de uma emoção e de uma comoção, e a gente pode estar diante realmente dessa materialidade física do som. Mas foi tudo isso diante de uma forma da gente quebrar a cabeça e tentar, de alguma forma, dar sequência ao nosso trabalho. E, devido a tudo que está acontecendo, uma transformação imensa no jeito da gente tanto criar as ideias como realizá-las, né? O que eu poderia falar mais? Eu gosto de falar da exposição Objetos de Medida, porque ela dá a ideia de como que o Grivo trabalha, sabe? Essa exposição Objetos de Medida, a gente tudo partiu dessa coisa de como medir o tempo, como a gente mede o tempo. A primeira ideia básica que a gente teve foi de um motor muito lento em que delimita um certo período de tempo. Ou seja, seria um loop lentíssimo, né? O outro era de furar discos de madeira, botar para rodar, e a gente disparava o som a partir dos furos nos discos com um laserzinho. Ou seja, não tem nada de tecnológico, de grandes façanhas tecnológicas, porque a gente disparava esses sons tudo através do MIDI. Então, a gente tinha um sinalzinho MIDI que era acionado com a luzinha, entrando num buraquinho do disco, e por processos randômicos a gente disparava uma série de sons, sempre buscando o random, porque a gente sempre busca meio que humanizar essas engenhocas que a gente faz, de uma forma ou de outra. A coisa do temporizador é uma forma de humanizar. A máquina não funciona sem parar. Ela, imprevisivelmente, ela para, ela volta a funcionar, gerando orquestrações que muito se aproximam de jeitos de fazer composição musical. E
dando sequência, todos os trabalhos da exposição partiam dessa ideia. Um outro trabalho que a gente tinha era de um contato que 2 fios faziam. O fio trombava no outro, acionava a imagem e som. Determinados fios que trombavam mudavam o som, outros fios que trombavam mudavam a imagem. Isso tudo dentro de uma engenhoca. Como se a gente estivesse criando ali uma máquina de edição de vídeo muito precária e os vídeos também acionados randomicamente, os sons acionados randomicamente. A gente cria um pequeno universozinho ali, sabe? E todos os sons que a gente colheu era da própria engenhoca e todas as imagens da própria engenhoca. Tudo autocentrado ali. Que gera também, dá mais força para esse universo, gerando uma certa unidade tanto de sons e de imagens e tudo. Num outro trabalho, a gente montou uma orquestrinha de cordas também, com vários temporizadores, para conseguir fazer esse liga e desliga, né, de todas as coisas da exposição. A gente usou um programa de luz, de LumiKit, que é um programa para programar a mesa de luz. E daí, via eletricidade e uma timeline, a gente botava a exposição inteira temporalizada, assim, né? Uma hora vai funcionar isso, uma hora... E brincando um pouco com essa orquestração, que em um determinado momento funcionavam 2 coisas ao mesmo tempo, funcionava sozinho, gerando mesmo formas de articular a orquestração da exposição. E num outro trabalho, a gente fazia também nó em linha. Era uma grande linha que cruzava a sala, e onde tinha o nó, a gente tinha uma caixinha onde o nó passava dentro, com uma câmerazinha. Quando a linhazinha entrava dentro da caixinha e entrava pelo lado direito, isso acionava um som por o vídeo mapeado ver um nó entrando. Quando saía, disparava outro som. E essa imagem também era projetada na exposição. Então, mas a forma de medida do tempo era a distância entre os nós. Mas é o jeito da gente funcionar, entendeu? Assim, pega uma ideia, vai desenvolvendo e vai quebrando a cabeça para resolver a parte da tecnologia. Sempre prezando essa coisa de funcionar musicalmente para a gente. Nós temos essa formação musical. Então, não adianta, se não funciona musicalmente, a gente descarta de imediato. Foi ótimo ouvir a Vanessa e o Canário, porque me levaram a uma fala que o Pedro fez uma vez, de como ele percebe que no meu trabalho e de outros contemporâneos da época do Marginalia, a gente acabou levando a tecnologia para as nossas práticas e nossas vidas, quase que intuitivamente, assim, no percurso mesmo, né? Que é esse percurso errante que é se fazer arte, e ainda mais uma arte muito experimental, como a que eu acho que todos aqui reunidos fazemos. Mas, nesse momento, eu tenho trabalhado num projeto, iniciando, assim, que parte da percepção de que todos nós nos transformamos em pixel. Essa história da pandemia, né, nos levou a uma digitalização tão intensa da vida que, né, para mim, isso, Canário, você, Nina, Pedro, são pixels, assim, eu não os vejo mais. Então, eu fiquei pensando em como traduzir essa sensação das pessoas e suas faces, ou sua presença, e aí sim, presença física do encontro, em uma instalação de pontos de luz. Então, fico imaginando um ambiente imersivo em que a gente entra e vê a sua própria imagem traduzida ou representada em pixels que aí se formam em pontinhos de luz, que aí piscam em diferentes escalas e tal, quase que como um espelho feito de pontos de luz. Então, através de projeção de vídeo. Então, é um pouco isso que eu estou investigando nesse momento, o que acaba remontando, por mais que seja um trabalho mais quase abstrato, assim, a últimos projetos
que fiz que tinham muito a ver com esse trânsito entre mídias ou formatos, né? O primeiro deles, que foi o Jequi, eu parti de um desespero muito grande em ver o fogo ali do Museu Nacional e a própria precarização do Museu do Índio, que é um museu que eu acompanho efetivamente por causa do trabalho do Darcy e da Berta Ribeiro. E esse museu está ainda fechado há muitos anos, com o acervo lá empoeirado, sem nenhuma possibilidade de contato do público com milhares de artefatos indígenas preservados por lá, e propus de digitalizar esses artefatos, seja por escaneamento 3D ou fotogrametria, e então devolvê-los para o mundo no formato de grandes esculturas monumentais, assim. E aí fiz, então, 2 intervenções, uma na Arte Rio, outra na Bienal de Arte Digital, aqui no Museu da Pampulha, e no Rio, no E Futuro, e sigo desdobrando esse projeto, assim, nesse momento trabalhando num site, então, uma peça de web art, em que o site funciona em si como uma armadilha, porque eu acabei recortando, né, entre todos os artefatos que tinham disponíveis no museu, eu resolvi trabalhar especificamente com as armadilhas e armadilhas de pesca. Então, a ideia é fazer um site para armadilhar registros que qualquer um, seja um museu, um centro cultural, uma pessoa, um indígena, tenha de uma armadilha, e assim compor um grande banco de dados. É o que eu tenho trabalhado também nesse momento como desdobramento do Jequi. E também nessa conversa de transposição de presenças ou formatos através da imagem digital, teve um projeto de 2016 que é chamado de Profecia, é parte da série Agridoce, que eu desenvolvi em colaboração com o Harun Gansali, que é um escultor, e eu parti dos arquivos digitais que a Unesco fez dos 2 profetas do Aleijadinho. Eles fizeram esse escaneamento dos profetas lá em Congonhas para preservá-los, né? Eles ficam ali a céu aberto, sofrendo com chuva ácida de mineração, corrosão, né? Então, a Unesco fez esses arquivos estavam parados lá no museu também, e a partir deles a gente fez protótipos de espuma e depois de poliuretano, para então criar essas figuras dos 2 profetas arruinadas, assim, de levá-las de fato a uma ruína ou a uma destruição que seria causada por um possível derramamento da barragem de mineração de Congonhas, que é também uma tragédia anunciada, né? Assim como essas outras barragens que a gente acompanhou em Brumadinho e Mariana. Isso é algo muito forte para as pessoas que vivem lá, então a gente resolveu materializar essa imagem, né? E se então, essa profecia de um futuro destruidor para esse conjunto de esculturas do Aleijadinho. Isso tudo partindo, então, desses arquivos digitais para chegar na materialização das esculturas. Então, nesse trânsito, eu acho, né, entre o que é tangível ou invisível que a imagem digital traz, eu acho que é onde o meu trabalho está nesse momento, assim. E assim, e tem uma conversa também com isso, né, de tentar criar com tecnologias que a gente tem à mão, ou até com que a gente não tem à mão, né? Então, acho que eu também busco muito articular parcerias, ou o conhecimento que existe, né? Esse exemplo, essas coisas estão no mundo, e aí como que eu as articulo em formatos de trabalhos específicos, sempre voltados a uma preocupação com memória e uma preocupação política também, né? Da gente ter um entendimento da nossa própria história e sociedade. Bom, acho que é isso. Eu gostaria que a gente pensasse assim, o que vai ser uma arte pós-pandêmica, porque eu penso na arte de impacto pós-trauma, que ela já está meio acontecendo e tudo, ou se mundos melhores para alguns de vocês estão por vir. Como é que fica? Porque a gente vive uma era muito muito diletante, não precisa explicar, né? Assim, muito obscurantista para a própria arte, para tudo, assim, pelo menos aqui no Brasil, principalmente, né?
E aí a gente fala de experimentalismo, espaço para experimentar, talvez, como que ficou. Às vezes ele é mais constringido dentro da pandemia, ou às vezes ele é mais compulsório, exatamente por estar na pandemia, né? Ia ser legal um diálogo mesmo, né, sobre essas questões. Assim, a gente mostrou, de fato, formas, né, de lidar com a arte contemporânea, essa questão da tecnologia, diferentes, mas também muito complementares. Né? Acho que não tem uma fórmula e um jeito. Né? Acho que cada um está usando os seus modos mesmo e descobrindo mesmo. A gente está inventando um pouco esse campo. Então, aliás, não é exatamente um campo, né? Mas está inventando essas várias interações, né? Em um certo sentido. Assim, eu queria, às vezes, começar por conectar algumas coisas que, para mim, assim, fizeram sentido no meio desse processo. Primeiro, aquela questão do NFT, né, voltando, a Vanessa falou sobre cultura livre e tal, e eu mencionei a questão daquela ideia de um museu virtual, né, não um museu para arte virtual, mas um museu efetivamente virtual. Né? Eu acho que a gente tem muitos caminhos, né, possíveis aí. Tipo, a questão da pandemia também volta no financiamento da arte, acho que tudo meio que se conecta nisso. A tecnologia hoje, de fato, o financiamento está muito complicado. Né? Teve aquele tempo áureo lá no início dos anos 10, né, digamos, e aí, de fato, várias coisas aconteceram. Não, claro que teve uma dimensão de governo, que mudou muito mais recentemente, né? Mas também o próprio patrocínio, né? Empresas que mudaram de organização e tal, foi um fator que dificultou mesmo a manutenção de projetos grandes, assim, ter muito menos empresas interessadas, porque, sei lá, meio passou a moda, não sei o que passa na cabeça deles, né? Mas, de uma certa forma, para mim, a pandemia gerou um interesse, de novo, tanto das pessoas quanto de empresas, potencialmente, para a gente ter formas de financiamento, de novo, né, para arte em ambientes virtuais, tipo, e especialmente, claro, para arte e tecnologia. O Prêmio Marco Antônio Villaça fui ler o edital, o foco esse ano é arte digital, sabe? Que coisa maluca, né? Você tem uma edição, eu já ia lendo o edital falando, mas isso não vai ser para mim de novo, né? Aí eu lendo... Tá tendo um enfoque nostálgico com a questão da arte, com esse binômio, né? Pois é, total. Então, assim, arte pós-pandemia tem tem visões distópicas possíveis, né? Acho que muita gente está sentindo falta, tipo, de música ao vivo, de entrar numa exposição. Por outro lado, acho que tem um potencial gigante, né? Porque o virtual é um potencial gigante. Agora, eu não acho que é o virtual com show no YouTube, com som ruim, travando, não é isso, entendeu? Tipo, a gente tem que desenvolver o que é o show para o virtual. Não é simplesmente fazer um show ao vivo, tacar no virtual em baixa resolução e ruim. Tipo, não é isso. Então, assim, como é que a gente consegue agora, que a gente teve essa primeira experiência, de fato, viabilizar novas formas de arte que são específicas do virtual e formas também que continuam existindo no espaço físico. Né? Uma coisa nunca vai substituir a outra. Né? Enfim, mas eu acho que essa questão do financiamento dos espaços, tudo está um pouco conectado, né? Porque a gente volta a ter um foco, um interesse possível nisso. Os NFTs volta àquela questão, eu não sei o tanto que vocês estão pesquisando isso, eu comecei a olhar um pouco, falei que eu fiz aquele teste, estou começando a fazer um teste com o Goguami. Eu acho que tem, de novo, né, não é uma coisa que é decididamente utópica nem decididamente distópica. A Nina mencionou a questão das grandes empresas comprando os NFTs ou dominando o mercado de NFTs, comprando memes e tal. Isso daí tem a ver com, por exemplo, gravador e música, Spotify. Né? Tipo, a gente tinha sei lá, um Bandcamp da vida, um SoundCloud, aquela época áurea também, das coisas gratuitas, de som, open source, às vezes também e tal. E daí, de repente, 5 anos depois, a música digital está toda dominada por gravadora de novo, né? Por grandes conglomerados, assim, pelo Spotify e tal, e os músicos estão recebendo nada. Né? Será que o NFT vai pelo mesmo caminho? Tipo, isso é uma preocupação séria que eu tive também. Acho que não só essa questão do direito autoral, né, que também tipo, pode dificultar o trânsito livre de imagens digitais e tal, mas também até isso, né? Tipo, grandes conglomerados comprando as coisas e limitando acesso, e eles lucrando e os artistas continuam se lucrando. Eu acho que a gente está desenhando esse futuro, né? No fim, como é que a gente pensa nisso? Como é que a gente desenvolve isso juntos? Né?
Eu estou mais nesse lugar de tentar descobrir o que a gente pode fazer para propor esse futuro mais utópico. Não sei se é possível, né? Hoje em dia a gente está no momento de dar uma tristeza profunda, né? Mas, enfim, mas eu espero que seja. Eu penso em como que o artista vai viver diante desse cenário cada vez mais criptográfico que está chegando, sabe? Está chegando com força. Parece que é brincadeira, ainda está longe, uma realidade distante, mas eu acho que ele vai chegar e porque eu já estou vendo muita gente já pensando na obra dessa maneira e, e incluindo o som, vídeo, música, a despeito do suporte. Eu acho que a gente tem que, até a gente pode até não conseguir, mas que a gente tem que continuar tentando essas formas alternativas de viabilizar. E, por um lado, eu acho que a pandemia trouxe uma coisa que eu sempre prezei muito, é de a gente conseguir fazer coisas que não são necessariamente para muitas pessoas. Assim. Já que está um problema grave de juntar muita gente no mesmo lugar, essas pequenas iniciativas de pequenos, pequenas performances, pequenos concertos, pequenas coisas presenciais, pode ser uma forma de retomada interessante, né? Porque esse show gigante, essa cultura do espetáculo, né? Que padroniza tudo e é aquela coisa gigantesca e tal, eles vão dar um jeito de continuar com isso tudo, mas eu acho que é uma forma de fomentar esses pequenos gestos, esse interesse pelo mínimo, essa vida menor, como diria Carlos Drummond de Andrade, que é o que eu sempre prezei de mais importante na minha vida. Então, é isso, uma forma de fomentar a vida menor. Assim, provavelmente estou falando uma coisa aqui que não vai acontecer nunca e tal, mas que vai acontecer menor também, sabe? Não vai atingir milhões, mas vai acontecer de forma menor. É a sobrevivência do vagalume que tanto a minha amiga Mariana Lacerda fala. Queria terminar só com isso. Eu queria só complementar essa fala do canário, dizendo que pode ser que seja menor, mas é muito mais considerado, mais detido, e nesse sentido muito maior, né? Então, acho que se algo que essa crise traz é a chance da gente considerar muito o que trazer para a circulação no mundo, o que provocar de encontros entre nós. E isso me entusiasma, assim, essa radicalidade dessa mudança que nos foi imposta. Eu acho que para encerrar, então, a minha fala, eu estava pensando bastante como eu fiz um caminho um pouco inverso ao caminho da Aline e do Pedro, que há 10 anos atrás eles começaram lá, tipo, se doando, assim, né, o seu tempo, a sua energia, as suas ideias para criar um espaço coletivo, assim, que foi fundamental na vida de tanta gente e nessa história de arte e tecnologia em BH. E aí, aos poucos, né, as crises políticas, socioculturais que a gente foi vivendo, parece que vai exaurindo essa porque mesmo encerraram, secou tudo, né, inclusive o dinheiro. E né, os canais, assim, foram enxugados. Mas eu estava pensando que eu acabei fazendo um pouco esse caminho inverso devido à necessidade aqui de viabilizar a minha carreira de uma maneira sustentável, porque eu não tinha justamente essas outras redes que davam suporte, né, capitais não só financeiros, mas sociais, que viabilizam a nossa vida
trabalhando com arte. E eu também fui, com essas crises, eu acabei sentindo uma necessidade menos, não sentindo tanta necessidade de fazer comentários pessoais no campo do artístico, do estético, assim, sobre, né, as minhas questões que eu estava vivendo. Então, eu acabei buscando outras formas de trabalhar e aí tentando trazer um pouco dessa questão da participação e da viabilização para outras pessoas, que o meu trabalho viabilizasse o trabalho, em vez de eu gerar múltiplas questões e produtos, o meu trabalho gerar pontes para múltiplas pessoas. E eu queria falar de dois especificamente aqui, que é uma questão muito comum de artistas do sul global que acabam migrando para cá, que é você estando frente a frente com uma infraestrutura e estrutura muito desenvolvida, inflada de dinheiro para todos os lados, e a gente fica muito impressionado mesmo com isso e com vontade de fluir, fazer com que esse dinheiro flua também em direção a viabilizar propostas artísticas no Brasil, por exemplo. Então, às vezes você fica pensando, nossa, eu não vou fazer esse trabalho todo para viabilizar um meu trabalho, uma voz minha, sendo que a voz de vários artistas e artistas brasileiros são totalmente invisíveis e inaudíveis aqui também. E essa é a minha solução por agora, focar na melhoria do presente e do futuro próximo e em questões mais materiais, mas não do domínio conceitual. Ótimo, Vanessa. É a solução realmente que eu acho que a gente precisa, né, nesse momento. Assim. Pensar daqui aos 2 minutos e devagar, de 2 em 2 minutos mesmo. Assim. Enfim, não sei se vocês já viram esse, mas porque é de novo, né, aquela conversa. Eu acho que tem várias interseções em vários níveis, assim, e vários distanciamentos, mas estava falando sobre objetos de medida e umas formas de medir o tempo, não, assim, pelo que eu entendi, né, não necessariamente pelo fluxo das horas matemáticas, digamos, né, enfim, e o tempo cor, de uma certa forma, era isso que eu estava fazendo também, tipo, transformando as horas em cores, assim. Então, enfim, ao invés de medir o tempo matematicamente, você começa a medir cromaticamente. Então, isso aqui, da esquerda até a direita, são os fusos horários GMT. Então, você tem, assim, 25 fusos, né? Tipo, simultaneamente. E daí, no centro, seria o GMT0, né? O Brasil estaria, tipo, aqui, e essas cores, então, esse arco-íris vai se movendo, e você tem uma experiência de estar dentro da notação do tempo, só que não matematicamente, cromaticamente, enfim. Estou pensando um pouco nisso. Eu acho que todos nós, assim, naquelas épocas de Marginalia, 2010 e tal, tinha uma conversa enorme das tecnologias, enfim, especialmente do campo da arte, né, uma coisa meio pejorativa de achar que artista de arte e tecnologia era um trabalho de tecnologia pela tecnologia, e nunca foi nada disso, né? Assim, nenhum de nós nunca trabalhou assim, e o campo da arte e tecnologia tem uma poética própria, né? Eu acho que a tecnologia é uma parte, às vezes a gente está trabalhando com uma tecnologia de ponta, e às vezes é a coisa mais simples, né, do mundo, assim, tipo, não tem essa regra, né? Acho que, de fato, é resolver os trabalhos, e a gente está sempre quebrando a cabeça, né? Igual o Canário falou, tipo, você inventa alguma coisa que precisa existir e depois descobre como que executa, né? Assim, enfim. Mas sobre isso da gente ter que ir se adequando aos tempos, é uma coisa meio serpente, meio cobra, né? Trocando de pele mesmo, de espaços e atuações. Acho que todos aqui fazem isso muito.